Que bom que você veio. Coisa boa começar o ano adorando a Deus. 7 primeiros dias, o melhor do ano nós estamos entregando ao Senhor. 7 dias de férias, 7 dias de folga. Até quem trabalha, né? Os 7 primeiros dias. Está calor, está cansado, vamos entregar ao Senhor. E eu quero convidar você também a jejuar conosco nesse tempo. As pessoas perguntam: pastor, mas como assim o jejum? O que é isso? Como fazer? Para os jovens, né? Para as crianças, até as crianças podem. Mas aí, no caso, eu não aconselho que se abstenham de alimento em si. Mas as crianças podem fazer um voto de, por exemplo, nesses dias não tomar refri. É um voto que as crianças podem fazer. Elas vão aprender a abrir mão para o Senhor. O Senhor não precisa de nada, quem precisa é nós. Então, as crianças podem abrir mão do celular. Os adultos podem abrir mão do celular. E nenhum amém. Eu vi um amém bem fraquinho. A esposa. Então tá. Então a partir de manhã, se você quiser falar comigo, não me procure. Procure ela, porque eu não vou estar com o telefone. A Sheila, procure a Sheila. Tá bom, tá combinado. Você quer falar com o pastor? Procure a Sheila. Aleluia. As pessoas perguntam: mas o que é, por exemplo, jejum de Daniel? Quando Daniel jejuava, ele não comia nada. Tá, mas então o que ele fazia? Não, quando ele não come alguns alimentos, ele está ali diante de um processo, de um voto que ele faz de não comer comidas consagradas, carnes consagradas aos ídolos. Quando eles chegam na Babilônia, Daniel e seus amigos, eles ali estabelecem que não comeriam, porque eles sabiam que os bois, que o gado ali era sacrificado a ídolos. Então eles dizem assim: nós não vamos comer isso aí. Eles fazem lá, entram em acordo com o eunuco. Quem cuidava deles era o chefe dos eunucos. Então muito provavelmente Daniel e seus amigos fossem eunucos. Você não vê em nenhum momento falar da família, dos filhos deles. Então quem cuidava deles era o chefe dos eunucos. Então provável que eles fossem. Isso obviamente não vem ao caso, mas eles não comiam alguns alimentos que eles sabiam que eram consagrados. Então o jejum de Daniel, na verdade, não é especificamente um jejum, é um voto. Então as pessoas: eu vou fazer o jejum de Daniel. Ok, você abre mão de algum alimento específico. Mas quando a gente diz jejum, jejum é não comer, né? Então eu aconselho você que quer começar a treinar o jejum, estabeleça um período. Não vale, né, por exemplo, das 8 da noite às 8 da manhã, né, que daí você vai dormir, não vai render, né, o jejum de tolo. Mas, por exemplo, você pode dizer assim: não, eu vou só almoçar, não vou comer outras refeições, ou eu vou só jantar, ou vou ficar 24 horas sem comer nada. Mas quem trabalha com esse calor, né, aconselho que tome água, né. Por exemplo, Esther fez um jejum de 3 dias sem comer e beber. Mas 3 dias sem beber, né, para quem não está treinado para isso, é perigoso. Até, né, não é aconselhável. Jesus ficou 40 dias sem comer, né, sem comer. Mas quem, no nosso caso aqui, quer começar a jejuar, pode escolher um período. Eu vou jantar às 7 da noite, depois só vou almoçar lá meio-dia, vou fazer esse período, ok. Ou eu não vou tomar refri, não vou tomar café, não vou tomar chimarrão. É um voto. É bom também, tá? Mas eu quero que nesse período a gente possa realmente aprender a dominar, né, as nossas emoções, sentimentos, vontades. O jejum, ele tem sido recomendado inclusive por médicos, né? Não para crianças, mas para adultos. Tem sido até moda, né, o jejum intermitente. Nós vamos fazer por uma questão espiritual. E talvez, quem sabe, alguns de nós experimente, né, um período que talvez os adultos não vão comer para poder dar para as crianças. Quem garante que não virão dias onde nós talvez passaremos fome,
privação de alimentos. Quem garante que nós, os adultos, não vamos ter que segurar e passar só para as crianças, repartir? Nós não sabemos. Quem sabe o dia de amanhã? Quem sabe? Ninguém, só Deus. Mas esse período que nós estamos começando o ano é importante, porque o jejum nos aproxima de Deus, o jejum nos afasta da carne e nos torna mais conectados com a vontade de Deus, com o propósito. Então tem pessoas que nunca fizeram jejum na vida. Eu acho que está na hora de começar, né? Está na hora de começar. Mostrar quem manda, né? Não é o corpo, não é a carne que manda, é o espírito. A carne milita contra o espírito. Ela não quer que você jejue, mas o Espírito Santo de Deus, ele certamente vai estar em comunhão contigo. Amém? A palavra, né, do ano passado foi justamente organização. Eu creio que a palavra que tem estado no meu coração nos últimos dias é voltar, né? Voltar ao começo, voltar ao lugar de origem, voltar ao lugar onde o Senhor fez uma aliança conosco. Em 2010, eu recebi uma palavra muito específica, que era: volte ao lugar onde eu estabeleci uma aliança com você. Foi logo quando nós estávamos ali com mais ou menos um ano morando em Ribeirão Preto, e estávamos bem, tudo certinho, mas de repente eu recebo essa palavra e eu entendi no Espírito que se tratava de voltar para Porto Alegre, por alguma razão que eu ainda não sabia qual. Volta para o lugar onde eu estabeleci uma aliança contigo. E passado algum tempo, nós trabalhamos para o cumprimento dessa palavra, recebemos outras palavras e fomos montando um quebra-cabeça até um momento específico onde nós nos desligamos lá da empresa, pedimos demissão e viemos para Porto Alegre. Hoje nós temos certeza, convicção que estamos no lugar certo, na hora certa, do jeito que o Senhor queria que fosse. Eu poderia ter ficado? Poderia, não era pecado. Talvez estivesse bem financeiramente, mas não estaria no centro da vontade de Deus. Às vezes você não obedece de uma certa forma, não é que você vai ser amaldiçoado, mas você deixa de entrar em lugares em Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso esta noite. Estamos muito, né, na grande parte as pessoas estão aí preocupadas com os números, com as projeções, com o dólar, com a economia, com o déficit primário, com governos. Mas o povo de Deus é o povo de Deus, somos diferenciados. Nos dias de Êxodo, né, capítulo 12, as 10 pragas vieram para o povo do Egito. Onde estava o povo de Deus quando vieram as pragas? No Egito, lado a lado, vizinho de porta dos egípcios. As pragas vieram, sim vieram, mas o povo de Deus estava se alimentando com o cordeiro, se alimentando do cordeiro. Estavam bem alimentados. O sangue do cordeiro estava nas portas das casas. Será que nós estamos nos alimentando do cordeiro nesses últimos tempos? Ou estamos nos alimentando do caos? Então eu creio que, assim como a Paty falou aqui, né, Deus está nos preparando para algo qual não sabemos o que, nem como, nem quando, mas é melhor se preparar, estar de prontidão. Somos soldados do Senhor. Ontem ainda vi uma foto de uma moça, né, soldada das tropas, né, das forças de Israel. Eu ainda comentei, né, estávamos lá em casa, eu, a Paty, a minha sogra, a minha irmã. Eu digo, como são bonitas essas moças israelenses, né? Elas têm um olhar marcante e são valentes. Se mete com uma delas. Quando nós estivemos lá, eu e a Paty, em 2019, nós entramos numa loja de bijuterias
E a Paty sempre, né, ela gosta de comprar muitas coisinhas aí para presentear as filhas, as amigas, né? E estava ali na loja 3 moças fardadas, fuzil pendurado, mas eram muito jovens e elas estavam ali escolhendo brinquinhos, coisinhas. Isso nos chamou muito a atenção, né? Pela simplicidade delas, a juventude, né? Moças de 20 anos, talvez menos, poderiam ser nossas filhas, mas ao mesmo tempo estavam ali fazendo algo que era pessoal, jovens, bonitas, mas estavam com suas armas a postos, seu equipamento a postos. Que nós possamos estar preparados, de prontidão todo o tempo, todo o tempo, porque nós somos chamados para uma missão, e nós não podemos nos distrair desta missão. Você vai comprar as suas bijuterias? Vai entrar numa loja? Vai, mas sua arma vai estar sempre do seu lado. Por quê? Porque os dias são maus. Amém? Aleluia. Abre comigo Êxodo capítulo 12. Não se distraia. O ambiente é maravilhoso, um ambiente celestial. Conseguimos, né, atrair esse ambiente, a presença. Então não se distraia, porque às vezes uma saída sua, você pode perder uma palavra que vai trazer cura, vai trazer um alinhamento para a sua vida, que vai trazer destino para você. Não perca. Êxodo 12, versículo 1 diz assim. Esse texto geralmente nós usamos para Páscoa, e é maravilhoso para isso, é próprio para Páscoa. Só que hoje nós vamos dar um outro contexto. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro, um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Feche seus olhos. Pai amado, nós em nome de Jesus te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos, declaramos honra, glória, majestade e louvor ao único que é digno. Senhor, fala conosco. Senhor, abre o nosso entendimento. Senhor, caia por terra todo bloqueio, todo sofisma, toda fortaleza, tudo, Senhor, que não vem de Ti. Sim, Senhor,
Queremos alinhar, Senhor, nossos corações com o Teu. Queremos alinhar a nossa vontade com a Tua vontade, porque a Tua vontade é maravilhosa, ela é boa, ela é agradável, mas acima de tudo ela é perfeita. Nós queremos viver a vontade perfeita do Pai. Sim, Senhor, nós em nome de Jesus repreendemos as trevas, todo espírito contrário, todo espírito de distração, todo espírito imundo, todo espírito de enfermidade, nós manietamos e ordenamos fora, em o nome do Senhor Jesus, do menor ao maior, do mais fraco ao mais forte. E pedimos, Pai, sela esse ambiente, sela esse lugar, guarda, Senhor, os carros na rua, guarda, Senhor, nós aqui, guarda, Senhor, nossas casas, livra-nos do mal. E, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos ter experiências sobrenaturais contigo, que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, conosco. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei no início, as coisas más, elas acontecem por todo o planeta. Quando o Senhor Jesus ora pelos seus discípulos, Ele diz: olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, que o Senhor os guarde. E assim como nós somos um, que eu e Ele sejamos um, e que todos nós contigo sejamos um. Esta é a oração de Jesus. E vai acontecer o tempo onde nós seremos um com o Senhor Jesus e um com Deus, em corpo, alma e espírito. Por enquanto, o nosso espírito recebe as coisas, entende, discerne, mas a nossa alma, a nossa vontade, muitas vezes, na maioria das vezes, não consegue discernir. Nós, esse final de semana, estivemos, até estou perdido, hoje é quarta, anteontem e ontem ainda estivemos com um casal que são de Ribeirão Preto. E nós lá discipulávamos eles, e era um irmão precioso, é um irmão precioso que é apaixonado pela palavra. Então ele me perguntava, me questionava, e eu estava ali ensinando ele uma série de coisas. E depois viemos embora, e agora estávamos nós ali nos despedindo, e o filhinho dele já com 10 anos, e ele disse assim: agora aproveita que o pastor está aí, pergunta aquilo que falou e tal coisa e tal. E aí começou a surgir perguntas ali em plena calçada, temperatura agradável de 30 graus no sol. E ele diz: mas quando nós tivermos ressuscitado, um corpo glorificado, nós vamos nos reconhecer mutuamente? Eu vou olhar para minha esposa e saber que ela era minha esposa? Quantas perguntas, né? E é claro que a gente que é apaixonado pela esposa, eu sou apaixonado, nós vamos fazer 40 anos esse ano, 40 anos de namoro esse ano, eu e a Pati, e já vou fazer os 60 também de idade. É um ano bem profético. Então eu penso, meu Deus, é um paraíso ser casado com essa mulher, é o paraíso na terra, é o Éden, é o Éden. É um feito para o outro, é o número certo, é nosso. E aí pensa assim, quando na ressurreição, a pergunta, né, desse irmão é assim: eu vou reconhecer minha esposa? E eu disse: olha, de acordo com a minha teologia, a minha imaginação certificada, vai, sem sombra de dúvidas. Porém, quando nós estivermos com um corpo glorificado, não sujeito às paixões da carne, nós vamos ter a compreensão, a perfeito entendimento que nós somos irmãos, gerados em Deus desde a fundação do mundo, e que não haverá mais esse tipo de atração, esse tipo de amor, o amor eros, apenas o amor ágape. Não vai haver esse tipo de atração, porque tudo que é atração, eros, proporciona a um casal casado de acordo com a vontade de Deus. É maravilhoso, sim, mas não se compara ao estar com Deus com um corpo glorificado. Mas como eu sei que nós vamos nos reconhecer?
baseado no texto onde Jesus vai até o Monte da Transfiguração com os seus discípulos, e quando eles percebem ali 2 homens, automaticamente eles dizem, Pedro disse assim: mestre, permita-nos que façamos aí 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para o Senhor. Como eles reconheceram Elias e Moisés? Eles estavam de crachá? Não, porque no espírito eles olharam para aqueles 2 homens e perceberam quem eles eram, por revelação espiritual. O próprio Senhor Jesus passa por um processo, uma transfiguração. Ali ele já recebe algo, já passa com o corpo glorificado, como que uma prévia daquilo que haveria de acontecer. Mas entenda algo, que quando isso acontece fisicamente, por exemplo, Maria Madalena, ela não reconhece o próprio Jesus. Ela conversa com Jesus e pensa, é o jardineiro, onde é que o Senhor botou o corpo do meu mestre? Ela não reconhece no sentido físico, mas espiritualmente, pela voz, quando ele chama ela pelo nome, ela se desmancha, ela se joga nos braços do Senhor. E é óbvio que se nós não reconhecêssemos, não tivesse essa convicção, não teria graça, porque vamos ser galardoados por aquilo que nós fazemos para Cristo. Então você não vai chegar na eternidade com amnésia, você vai lembrar, puxa, valeu a pena eu ter servido a Deus, valeu a pena eu ter sido muitas vezes discriminado no trabalho, discriminado na escola, valeu a pena, sabe, vai valer a pena você encontrar seus antigos pastores, aqueles que morreram no Senhor, e aqueles que não estiverem. Opção, escolha, porque nesse grande dia nós teremos a compreensão que todos somos irmãos. O que ainda não temos, chamamos uns aos outros, ô irmão, irmã, até porque às vezes a gente esquece o nome e parece que é mais fácil chamar de irmão, mas nós não temos esse entendimento. Mas entenda, todos nós fomos gerados nele desde a eternidade, porém em momentos diferentes. O Senhor usou famílias, casais diferentes, para nos liberar em um tempo cronológico, com uma data de nascimento, porém no Espírito fomos gerados todos nele ao mesmo tempo. Não sei se me faz entender. É complexo sim, mas no Espírito nós compreendemos. Vai valer a pena. Aí quem não estiver lá, lamentável, não vai haver choro. Você não vai ficar chorando por causa de alguém que não quis Jesus. Você não vai ficar chorando por alguém que disse não a Jesus. Você não vai ficar desesperado por alguém que não está lá. Por quê? Porque a presença do Senhor, ela supre tudo, vai nos encher. Estaremos numa plenitude. Nós vamos conhecer a Deus por completo, como Ele nos conhece. Eu imagino que nós não vamos precisar ficar perguntando para Abraão, me conta aí como é que foi você ir lá no monte, levar seu filho e botar em cima da lenha, pegar o cutelo, como é que foi, Abraão? Você vai ter tudo isso já no seu espírito. Por quê? Porque nós seremos um com Cristo, um com o Pai, seremos um com Ele, seremos parte dele. Novos céus, nova terra. O Senhor nosso Deus, Ele vai habitar conosco. Ele nos será por Pai, não apenas Senhor, não apenas Deus, mas Pai. Não vai haver nenhum tipo de necessidade. Estaremos na plenitude. Isso é plenitude, cheios dele, completados por Ele. Mas até lá, enquanto esse dia não chega, precisamos nos alimentar dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Precisamos nos alimentar dele. Amém? Aleluia.
A Páscoa, ela é um arquétipo do Senhor Jesus, é um prenúncio da igreja de Jesus, é um prenúncio do final dos tempos. Nós espiritualmente vivemos no Egito, mas não somos do Egito. E o faraó, muitas vezes, ele tenta nos impor cargas, sabe, à medida que o progresso, as coisas vêm, e eu não sou contra, eu acho bacana, mas tudo que nos é oferecido é para que ganhemos tempo, sabe, voltando alguns anos. Eu lembro a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui em 87, quando eu cheguei lá, a gente fiquei hospedado num hotel bem simples, em Miami Beach, e aí ligava a TV, meu Deus, uns 80 canais, uau, não dava conta, 80 canais, na rua passava aqueles carros, a gente tirava foto de carro, foto de caminhonete, ficava do lado assim, e não tinha como fazer uma selfie, tinha que pedir para alguém tirar foto, e era só 12 ou mais, 24, 36 poses, era muito caro o filme, então tu tinha que orar a Deus para que a pessoa não queimasse ali, não tirasse errado, você só ia saber quando revelasse. E aí a gente começou a ver micro-ondas, as máquinas de lavar, que eles já têm desde os anos 40, desde a época da Segunda Guerra. Tantas coisas modernas, a gente, uau! E essas coisas começaram a chegar no Brasil. Então essa modernidade era para que as donas de casa tivessem mais tempo. Só que o marido não conseguia pagar tudo. Daí a mulher que tinha mais tempo agora tinha que trabalhar fora e voltar e fazer tudo em casa. E agora a esposa também tinha que comprar roupas melhores para poder trabalhar, sapatos melhores. E agora tem que gastar para colocar as crianças em algum lugar, e onde colocar, larga aqui, larga ali. Resumindo, e eu não sou contra que a esposa trabalhe, mas cada caso é um caso. Lembrando, né, as leis da física, toda ação gera uma reação. Você empurra isso aqui, ó, ele volta, ó, ele tem uma força contrária. Então, por mais que eu desloco ele, mas ele volta. Ele volta, a força que eu aplico, ela volta. Interessante que em Êxodo, você vai perceber que o próprio Faraó, ele começa a requerer algumas coisas. Ele começa a requerer algumas coisas. Antes das pragas, quando Arão, quando Moisés, eles vão diante de Faraó, ele começa a impor mais cargas, mais cargas. Êxodo capítulo 1, você percebe ali que no verso 10 diz assim: eia, usemos de astúcia para com ele, para com o povo, para que não se multiplique, seja o caso que vindo a guerra ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificavam ao faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. E então os egípcios com tirania, verso 13, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, todo o serviço
que na tirania o serviam. E cada vez eles iam apertando mais o povo. E quando Moisés e Arão vão lá, eles dizem assim: vocês estão querendo, vocês querem adorar a Deus, é porque vocês estão tendo muito tempo ocioso. Nós vamos tirar agora, não vamos dar palha para vocês. Vocês vão ter que fazer tijolo, vão ter que catar palha. Se virem. E nós muitas vezes não percebemos que nós estamos catando palha, fazendo tijolo e não estamos adorando. Por quê? Porque é mais e mais e mais, e nós vamos assumindo, nós vamos segurando tudo que nos dá. Deixa que eu faço. É como aquelas brincadeiras de casais onde a esposa começa a segurar os balões, o marido começa a dar todos os balões para a esposa, até que a esposa deixa cair todos. Por quê? Porque ela não tem estrutura emocional para assumir tudo. E nós mesmos homens, nós não temos estrutura emocional para abraçar o mundo com as pernas. Deus fez o sol para governar o dia, Deus fez a lua para governar a noite. Então antigamente, quando alguém trabalhava muito, ele dizia assim: não, eu trabalho de sol a sol. Gente, trabalhar de sol a sol hoje é fácil. As pessoas estão trabalhando de sol a lua. Não é só 12 horas do dia. As pessoas estão trabalhando à noite, emendando. E aí o resto que sobra é para a família. E a família já está exausta também. Por quê? Porque as crianças passaram o dia todo no celular. Resumindo, nós estamos desalinhados. Estamos totalmente fora do propósito. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma carga de Faraó. Quem dita a nossa rotina de trabalho não é o Faraó. Por quê? Porque sempre vai ter mais necessidade. À medida que nós vamos ganhando mais, nós vamos querer mais, e mais, e mais, e mais. Por quê? Porque o ser humano, ele é assim. A gente termina de comprar um carro, está na metade do carnê, já está olhando o outro. Por que não? Porque agora esse modelo 25, ele tem um detalhe a mais no farol. Ele tem um detalhe, o farol dele é mais bonito. Mentira, é até mais feio. Mas é que daí se na rua você olha aquele farol, sabe, esse é 25, o meu já está ultrapassado. E aí a gente pega aquele carnê pela metade e emenda um outro, e aí ganha um novo, cheio. Yes, consegui, carnê cheio. E aí a gente está debaixo do jugo do Faraó, trabalhando não de sol a sol, porque trabalhar de sol a sol é bíblico. Você trabalha, ok, clareou o dia, trabalha, se pôs, ok, se lava, vai para casa comer, vai descansar. No inverno o dia é curto, o sol sai mais tarde, se põe mais cedo. Então no inverno trabalhava menos, está friozinho, se recolhe mais cedo. Então Deus faz tudo perfeito. A gente é que fica dando ideia para Faraó, e o Faraó vai nos impondo cargas, e nós não nos damos conta. Como que nós vamos comer do cordeiro se nós estamos envolvidos o dia inteiro com coisas e mais coisas e mais coisas, e trabalho, e trabalho, e trabalho, e trabalho? Falar em trabalho, onde estão os pastores? 2. Aleluia. Pastores, homens. Eu estou falando a partir da minha visão aqui. Faraó. Precisamos comer do cordeiro, senão vamos morrer de fome. Na pandemia, muita gente ficou para trás. Não estou falando de morte. Muita gente foi, muitos pastores morreram, mas muita gente nunca mais voltou para a igreja. Nunca mais. Aproveitou, quem não é visto não é lembrado. Por quê? Porque não estava alimentado com o cordeiro, não se alimentava com o cordeiro. Precisamos nos alimentar.
porque nós não sabemos o dia de amanhã. Precisamos estar firmados, porque nós não temos noção do que pode vir. Soldado arregimentado, ele precisa ter noção de quem o arregimentou, por que o arregimentou, para não se distrair da sua missão. Qual é a nossa missão? Amém? Abre em Gênesis. Acho que Gênesis 12. Gênesis 12, verso 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. A ordem de Deus para Abraão era: sê tu uma bênção. Eu vou te abençoar, Abraão, mas há uma condição: sê tu uma bênção. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Saraí, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes cresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Monre. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando dali para um monte ao oriente de Betel. Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Estava indo tudo muito bem. Abraão obedece, estabelece um altar. Você quer que Deus fale contigo? Levante um altar. Sabe, hoje conseguimos levantar um altar público. Cada um de nós trouxe uma pedra, conseguimos estabelecer um altar, mas nem sempre nós nos atemos nisso. Você pode ir na sua casa, no secreto, estabelecer um altar, sim, você, mas como igreja, como corpo, como congregação, o corpo ele é muito mais ativo. E Abraão, ele estabelece um altar. Senhor, vem, aparece para Abraão. Imagina, um homem que vem de uma terra de idolatrias, vem de Ur dos Caldeus, e agora tem uma experiência com o Criador de todas as coisas. Porém, ele vai indo para o deserto, para o Neguebe. Por quê? Porque havia fome naquela terra, verso 10. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Gente, a fome pode ser grande na terra, mas qual é a ordem para nós? Ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Ah, mas o mundo está perdido. Ser tu uma bênção. Ah, mas a corrupção, ser tu uma bênção.
Ah, mas a crise, sê tu uma bênção. Não muda. Princípios de Deus não mudam. Deus não é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, ele disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui foi anunciado, pré-anunciado o Evangelho da salvação, a descendência de Abraão, Cristo Jesus, e nós somos abençoados em Abraão. Porém, ele olha para um lado, olha para o outro e diz: sim, está feia a coisa aqui, eu vou descer, eu vou para o Egito. Eu ouvi dizer que lá está melhor, eu vou para lá. Deus não mandou ele ir para lá, mas ele vai. Verso 11: quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti. Por tua causa me conservem a vida. Gente, se você ler o livro de Ló, quando ele fala que o mal que eu temo me sobrevém. Gente, quando a gente está com essa coisa assim, vai dar errado, e dá. O mal que teme sobrevém. E se cumpriu a palavra conforme ele liberou. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. E este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, jumentos e camelos. Ah, barbada. Tem muita gente que expõe a esposa por causa de dinheiro. Tem muita esposa trabalhando, às vezes, em lugares que não são lugares próprios para uma mulher de Deus. Ah, mas está ganhando bem, bois, jumentos. Imagina Abraão, querido, ganhando presente de Faraó e a mulher dele lá, com Faraó. Glória a Deus que ela era estéril. Deus sabe todas as coisas. Não foi vontade de Deus que ele fosse para lá. Era para ele ter ficado aonde? Em Canaã. Ah, mas tinha seca, mas a bênção estava com ele. Ele era o abençoador. É isso que nós precisamos entender. Se nós obedecermos a Deus, a bênção vai estar conosco. Ah, mas tem crise. Ah, mas ninguém está vendendo. Ah, mas ninguém está comprando. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Ah, mas ninguém presta. Sê tu uma bênção. A aliança que Deus tem é conosco. Pessoas que não querem aliança, Deus ele é um gentleman, ele não vai forçar ninguém. São escolhas. Porém, o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizestes? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste que era tua irmã? Por isso a tomei para ser a minha mulher. A palavra tomei ali é tomar em casamento, é pegar, levar, agarrar. No original é assim. Ela não ficou lá de enfeite, ele tomou por mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher, e tudo o que possuía. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, todo o deserto, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló vai de carona sempre, não era convidado, mas se enfiava junto e ia. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel. Ai, Betel, e estava em Betel.
Ele estava em Betel. E como é que agora dá? Precisou passar por tudo que passou. Vocês sabem por que o povo ficou 400 anos no Egito, preso, prisioneiro, escravizado? Por causa desta atitude dele. É o pai da fé, sim, não estou querendo atirar pedra, não. Meu Deus do céu, longe de mim. A Bíblia, ela tem bons exemplos e coisas que nós lemos para que sejam exemplos para nós não praticarmos. É o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10. E agora ele volta para o lugar da aliança. Onde eu quero chegar? Muitas vezes nós nos perdemos na caminhada. Muitas vezes nós estamos lá abraçados com o faraó, abraçados por causa do recurso, por causa disso, o emprego. Você às vezes está num lugar que o pastor Luiz falou no culto da virada: pastor, mas está difícil ser honesto nos dias de hoje. Mas aí é que está bom, por quê? Porque não tem concorrência, ninguém quer ser honesto hoje em dia. O exemplo vem de cima. Ninguém quer ser honesto, mas ser tu uma bênção. Mas se eu não tiro meia nota não dá, ser tu uma bênção. Mas se eu não minto eu não vendo, ser tu uma bênção. Você pode ficar com um faraó abraçado, aleluia. Escolhas, mas toda escolha ela vai gerar uma consequência. Toda escolha. Agora, se nós nos alimentarmos do cordeiro, vai vir praga, vai vir. Água vai virar sangue, vai virar sangue. Vai vir mosca, vai vir sapo, vai vir pedra, vai vir fogo, vai. Mas nós não seremos atingidos porque estamos alimentados com o cordeiro. Agora é escolha. Como dizia aquele pastor famoso, você decide. É você quem decide. Deus não vai pegar você pela mão. Abraão pagou caro. Ele pagou caro. Ele não precisava, ele não deveria ter descido. Mas estava com fome aqui. E como é que agora ele vem e está tudo bem? Como é que agora ele não percebe que tem fome? Sim, porque ele quase perde a bênção, ele quase morre, quase perde a mulher. E aí ele sobe ainda de lambuja, ele traz uma ajudadora, ele traz uma bênção. Agar, uma egípcia. E olha o que causou até hoje os descendentes de Agar. De vez em quando vai um míssil lá para Israel, toma aí, presente de Agar, com amor e carinho. Nossas escolhas, elas vão sempre gerar algo, que pode ser bom e nem tão bom. E agora ele volta para o lugar, ele estabelece tudo de novo. Fez suas jornadas até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Ali, ao lugar do altar que outrora tinha feito, aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ele precisou andar pelo deserto, se expor a esposa, para voltar para um lugar que ele não precisava ter saído. Precisamos voltar para esse lugar onde o Senhor estabeleceu a aliança conosco. Esse lugar não é um lugar geográfico, nem era geográfico para Abraão, era um lugar espiritual. Com endereço geográfico, sim, mas espiritualmente nas nossas vidas, estamos falando de algo espiritual, de uma aliança que Deus estabeleceu conosco. Por quê? Porque muitos de nós falamos sempre do passado. Eu tive experiências assim com Deus, e Deus veio, e aí eu orei, fulano foi curado, e aí aconteceu isso, e aí tinha sinais, e aí tinha isso. Sim, porque você tinha um altar em Betel, você conversava com Deus em Betel, e agora simplesmente foi para o Egito. Por quê? Porque o Egito é mais fácil. O Egito é mais fácil, é mais fácil. Depende do tipo de vida que se quer levar. Para quem quer expor a esposa, quem quer expor a sua vida, mas quem quer ter uma vida no centro da vontade de Deus,
Só que ainda não está completo. Ló, verso 5, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gado, tenda, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Gente, a terra nunca vai poder nos sustentar. Quem nos sustenta é o céu. Quem nos sustenta é o céu. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e nesse tempo os cananeus, os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. E então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Se apartaram um do outro, e habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Olha como as coisas funcionam. Ele viu as campinas que eram verdejantes, até aí tudo bem. E aí o olho dele foi indo, e ele foi armando, ele foi aumentando, e ele foi mudando, e ele foi indo, ele foi negociando, ele foi se aproximando até as campinas de Sodoma. Ele não foi direto para Sodoma, ele estava nas campinas, mas aí o olho começou a ir olhando para Sodoma, foi. Temos que ter cuidado. Por quê? Porque se os nossos olhos forem bons, o restante será bom. Tiago fala que a nossa cobiça, os nossos olhos nos levam, atraem ao pecado, e o pecado nos leva à morte. Foi o que aconteceu com Ló. Ele foi indo gradativo, não foi algo assim, estou indo. Não, devagarzinho. Ele foi armando, ele foi afastando as suas tendas. E agora, verso 14: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos, olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Somente depois de uma obediência completa de Abraão, se estabeleceu o cumprimento da promessa na vida dele. Ele cumpria parcialmente. Deus diz para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Ele leva a parentela junto. Vai para a terra que te mostrarei. Chega em Betel. Mas aí ele tira os olhos de Betel, olha para o Egito, vai para o Egito, volta de lá com o sobrinho. Deus não mandou ele levar o sobrinho. Somente quando ele se separa do sobrinho é que Deus estabelece finalmente com ele o cumprimento da profecia. O Senhor espera de nós uma obediência completa, não uma obediência parcial. Muitas vezes a nossa vida não anda. Por quê? Porque nós obedecemos parcialmente. São dias de obedecermos na totalidade. O que o Senhor te pediu, cumpre. Mas é custoso. É claro que é custoso. Deus não vai pedir nada que não seja custoso. Mas em compensação, Deus não vai nunca nos levar ao pecado. Pelo contrário, Ele sempre nos tira para longe do pecado. Entenda, são dias que nós precisamos voltar ao lugar de origem, voltar ao lugar do primeiro amor, voltar ao lugar de estarmos apaixonados por Jesus, voltar ao lugar de sermos crentes chatos, que vivem falando de Jesus para todo mundo. Aquele crente chato. Onde está o crente chato? Onde está? Onde está aquele crente que comia a Bíblia? Onde está? Volta para o lugar.
Volta para o lugar onde o Senhor estabeleceu uma aliança contigo. Volta a um lugar espiritual, volta num lugar nele. Não adianta nós colocarmos os CDs de antigamente. Vou ver o Fernandinho, porque nos dias do Fernandinho era bacana, Deus vinha. Era bacana. Mas não é por causa do Fernandinho que Deus vinha, era por causa de você. Era por causa de você, por causa do seu amor, da sua sede, do seu fogo. E agora a gente põe o CD do Fernandinho, mas não tem a sede, o fogo, não vai adiantar nada. A questão é nossa, é pessoal. Abraão, ele morreu morando em tendas. Deus prometeu, olha, isso é para sempre, essa terra é para sempre. E é óbvio que no dia da ressurreição, novos céus e nova terra, certamente Abraão vai ressuscitar e vai receber a sua herança. Novos céus e nova terra. O Senhor vai sempre cumprir a sua promessa. Amém? Nós vamos tomar ceia. E quero convidar você a examinar-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si, depois coma, depois beba. Você que nos visita também, quero convidá-lo a participar conosco da Santa Ceia. Fique à vontade, participe conosco. Mas eu creio que precisamos voltar para esse lugar. O lugar da promessa, o lugar do cumprimento, o lugar do altar de Betel. Casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Nós somos Betel. Nós somos habitação. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós declaramos, Senhor, honra, glória, majestade e louvor. Sim, Senhor. Fala, Senhor, conosco, Senhor, através da tua palavra, Pai, para que possamos pôr em prática, Senhor, tudo isso, Senhor, que lemos, que ouvimos, que não sejamos ouvintes apenas, mas praticantes da palavra. Sim, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus nós te pedimos perdão. Perdão, Senhor, por abandonar o altar, por abandonar o lugar, Senhor, da promessa, o lugar da nossa aliança. Sim, Senhor, nos leva de volta para Betel, nos leva de volta, Senhor, ao lugar do altar, ao lugar, Senhor, onde tivemos tantas experiências contigo. Sim, Senhor. Leva-nos, Senhor, de volta ao começo, ao techuvá, Senhor. Sim, Senhor. Queremos não apenas um arrepio, mas sentir a tua presença, estar contigo, ouvir a tua voz, conversar contigo, anunciar para as pessoas que tu és bom, que tu cura, salva, batiza, perdoa. Sim, Senhor. E, Senhor, nós queremos diante de ti, Senhor, analisar nós mesmos conforme a tua palavra, Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Sim, Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Senhor, nós não queremos juízo, nós queremos o perdão. Nós queremos, Senhor, comunhão contigo. Nós queremos, Senhor, ser um contigo, Pai. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossas iniquidades, nossas falhas. Perdoa, Senhor, nossa negligência. Perdoa-nos, Pai, em nome de Jesus. E, Senhor, nós queremos abençoar os elementos. Consagramos, Senhor, o pão, fruto do trigal, da maçadeira, Pai. Abençoamos em nome do Senhor Jesus. Assim como o suco de uva, fruto da videira, Pai, queremos abençoar, consagrar, em nome para a glória de Jesus. Amém?